começar mais uma aula de inglês. Escrevi aqui para vocês a agenda de hoje. Sei que hoje vocês estão terminando de responder os trabalhos, muitos já terminaram. Então vamos concluir a nossa unidade 2, para a gente continuar na unidade 3, né? A gente vai resolver aqui agora em classe o livro, página 32 e 33. E para homework, tarefa de casa, vamos deixar o livro, página 34. Vamos lá. Página 32. Na página 32 tem uma atividade que você vai ter que colocar corretamente, né, completar corretamente a frase, escolher a melhor opção de acordo com cada um. Por exemplo, na primeira questão, diz assim, ó, é o item A, né? Deixa eu colocar aqui o item A. Estou na página 32, ok? The tree is. Ele pergunta, a árvore está. Aí ele completa. The rocks. The two rocks. Desculpa, gente. The two rocks. The tree and... Aí você vai usar between, near and front of. A árvore está... Tarará, duas pedras. Se você fosse completar em português, como você completaria? A árvore está entre duas pedras. Das opções que você tem, between, near and front of, qual dos três representa entre? É o between, o near ou o front of? Então você vai completar aí. Escolhe um dos três itens. Item B. Tem a frase assim. The whole is... tracinho. The tree branch. Você olha para a figura e ele está dizendo aí o que? A coruja, né? Ou a coruja está tararã, na árvore. Eu pergunto para vocês. A coruja, ela está perto da árvore, combina? Ela está na árvore ou está entre a árvore? Qual o melhor que combina? Eu acho que o melhor que combina é a coruja estar em cima da árvore, né? Está em cima da árvore, né? Que é a posição que ela está certa. Você olha e vê, olha, ela está em cima da árvore. Como é a posição certa, eu vou usar quem? O near, o on ou between. E item C. The car is the house. Pela imagem, gente, o carro está onde? Ele está do lado da casa, em cima da casa, na porta da casa, em frente da casa. Qual o melhor combina? The car is... Ele está na frente da casa, né? Bem na frente da casa o carro. Você estacionou em frente da casa. Qual das três opções combina melhor com em frente da casa? O at, o in ou in front of? Então você vai escolher a melhor tradução. E por último, o the. They are. Tracinho. The bus stop. Eles estão... Onde é que eles estão? Pela imagem. No ponto de ônibus, na verdade. The bus stop. Eles estão no ponto de ônibus. Eles estão no lugar correto, no ponto de ônibus, porque eles querem pegar um ônibus. Então, qual que eu uso melhor? O between, o at ou o in front of? Você usa o entre, o no ou em, ou na frente de? Você escolhe a melhor tradução para você colocar.
né? E aqui embaixo a gente tem um ponto de gramática, a gente já viu isso na explicação da prova, né? Mas eu vou repetir novamente, só para a gente fixar, né? Grammar point. E é muito simples, gente. Ó, uma palavra, ela sempre acompanha um artigo. O artigo a ou an. Todos dois significam o quê? Um ou uma. Os dois significam a mesma coisa, gente. Um ou uma. Não faz diferença. Se você usar o a sozinho, ele é um ou uma. Se você usar o an, ele é um ou uma. Se eles dois têm o mesmo significado, como você vai saber a diferença entre usar um ou outro? Simplesmente assim, ó. Tem a palavra house e tem a palavra apartment. O que acontece aqui? Pergunto para vocês, house começa com consoante ou vogal? Consoante. Então, não pode existir duas consoantes uma do lado da outra dentro do artigo. Se não pode ter duas consoantes, então eu uso o a. A é vogal. Vogal consoante. Então fica a house. Já aqui no apartment, eu tenho uma vogal. Não posso ter duas vogais uma do lado da outra. Quando eu falo um do lado da outra, gente, é quando se fala, não quando se escreve, né? Quando se vai falar, e ficaria o som de dois As. Imagine ele falando our apartment, our apartment. Não ficaria legal. Então eu uso o que para ter uma consoante? Eu uso o an apartment. Aí dá certo, ó. An apartment. Eu junto, ó. An apartment. Então ele combina para você falar e juntar tudo como se fosse uma palavra só. Um apartamento, né? A casa. Então a regra é essa, gente. Sempre que tiver consoante, a palavra iniciar com consoante, eu uso o a. Mas se ela começar com a vogal, um vowel, ou tiver um som de vogal, eu uso an. Então, muitas vezes vai ter casos em que vai estar escrito com uma consoante, mas ela pode ter um som de a, o, e, i. Então, se ela tiver esse som, ela vai ter o quê? Vai ser colocado an, ok? Então, baseado nessa explicação, vocês vão completar aqui, na primeira questão de baixo, atividade, da página 32, vão completar os espaços em brancos aí, vão colocar o a ou an. Vamos iniciar aqui. Vamos lá, tem o item A, B, C e vai os itens todos, né? Aí eu tenho cake. Eu vou fazer os primeiros para vocês entenderem, né? E o resto vocês fazem sozinhos. E pencil. Pronto. O resto vocês completam. Gente, cake começa com C. Consoante. Então, vou ter que usar o que? O A. Elephant começa com E. Vogal. Então, eu uso o N. Pencil começa com P. Consoante. Então, eu uso o A. E assim você vai fazendo com todos. Usando P, usando consoante o A, o vogal o N, vai terminando todos. Indo diretamente para a página 33, vocês podem dar uma pausa no vídeo, responder, né, os itens A, B, C, D até o item H, e depois você dá um play e continua na página 33 que eu estou indo agora. Tem uma cruzadinha, tem uma cross, um word search, né, no caso chamado, não cross, é um word search. Word search, gente, significa caça-palavras. Você tem um caça-palavras para responder. E aí, gente, nesse caça-palavras, você vai procurar as palavras history, as palavras das disciplinas, né? Você vai procurar history, você vai procurar
Geography, você vai procurar Language, você vai procurar, gente, todas aquelas matérias que a gente viu durante o nosso capítulo. Tem o Physical Education, tem o Math, que é matemática, né, o Math. Tem o... Deixa eu lembrar da matéria aqui. Tem o Science, né, o Science também, esqueci dele. Tem o Science. Então você vai procurar um total de quantas matérias? Eu peguei 1, 2, 3, 4, 5, 6, são 7 matérias, né? São 7 classes, 7 disciplinas que você vai procurar aí. Tem arte, né? E na questão 2, você vai criar um cronograma, um calendário, em que esse calendário tenha as aulas que você gostaria de ter na semana, a posição que você queria ter nessas aulas. Vou fazer aqui um exemplo do meu calendário para vocês poderem fazer o de vocês, parecido com o meu, mas não precisa ser igual. 1, 2, 3, 4. Pronto. Não faço igual ao meu, gente, aqui é só uma ideia. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Que é um exemplo para vocês montarem o próprio cronograma semanal de vocês. Vou colocar aqui de vermelho para destacar, vou dar um zoom aqui e escrever. Aí no caso seria... Ih, Maria, vou trocar aqui o lápis. Monday. Depois você colocaria Thursday. E você fazia o quê? Ia colocar Monday, Thursday, Wednesday, Thursday, Friday. Você ia colocar todos os dias da semana que você estuda na escola. Aí, por exemplo, na escola você estuda na segunda, exemplo, matemática e português. Mas você está montando o seu próprio. Aí você vai dizer, não, na segunda eu queria estudar History, no primeiro tempo e no segundo, que é antes do intervalo. E nos 2 últimos tempos, antes de ir embora, eu queria estudar Art. Então você vai escrever Art. Na terça-feira eu queria estudar Math, matemática. E no último tempo eu queria estudar Science. Então você vai e coloca Science. E assim você vai fazer com toda a sua semana. Ok, gente? Vamos fazer ali de segunda até sexta, completar o quadro. E por último, antes da gente encerrar, vou explicar para vocês aqui, não explicar. Vou traduzir para vocês, né, o texto para vocês, como a gente lê esse texto aqui da página 33, 34, né? A Literary Time. A Literary Time. Ok? Agora escutem o áudio que eu vou deixar agora para vocês e o restante vocês vão traduzir. Vamos lá, eu vou traduzir, vou ler o primeiro parágrafo, traduzir, ler o segundo parágrafo e traduzir. Ela diz assim, ó. Miss Ronick said, I want to help you to learn as much as possible while you are in the class. Now then, do any of you know the 2 times table already? Falei bem calmo, que é para vocês acompanharem lentamente, linha por linha. A tradução desse primeiro parágrafo seria: a senhorita Honey disse, eu quero ajudá-los a aprender o máximo possível enquanto estiverem nesta turma. Agora, algum de vocês já sabe a tabuada de 2?
Aí no próximo parágrafo ela continua, em inglês. Miss Roney said, pretending to address the ruling class. Well, let's see if any of you know how to spell. Hands up anyone who can spell cat. Eu acho que todos conseguiram acompanhar a leitura, né? Eu falei um pouco mais lento, as palavras um pouco mais explicadas, né? Nem juntas para vocês entenderem. A tradução seria: Senhorita Roney diz, fingindo se dirigir a toda a classe. Bem, vamos ver se alguns de vocês sabem soletrar. Mãos para cima quem souber soletrar gato. Esse é o texto. Aí ele faz algumas perguntas lá sobre o texto, né? Eu coloquei aqui terceira questão, não sei porquê. Não tem terceira questão. Né? Na questão 1, ele pergunta: What does Mr. Roney want to do? O que o Mr. Roney quer fazer? Né? O que a senhorita Roney quer fazer? Você vai responder. Pelo texto, ela quer to help students to learn ou to help students to read? Né? Ela quer ajudar os alunos a aprender ou ajudar os alunos a ler? Na segunda, ela diz: What skill subject does it relate to, Matt? Qual a matéria escolar que o texto está relacionando cada uma? No item A, ela quer to spell. Então você vai procurar no dicionário o que significa to spell e vai ligar a matéria que fala sobre isso, sobre to spell. E na B, qual assunto fala sobre two times table? Se você prestar atenção ou voltar um pouco o vídeo, você vai ver lá no texto que eu falei o que significa two times table e até o to spell também. No texto já faz a tradução sobre essas duas palavras. E na terceira, ele pergunta: What's your favorite subject at school? Why? Ele está perguntando qual é a sua matéria favorita. Qual é a sua matéria favorita? E ainda pergunta, por quê? Por quê? Então você vai ter que responder qual é a sua matéria favorita e dizer o porquê que ela é a sua matéria favorita. Ok, pessoal? Com isso nós encerramos hoje nossa unidade. Amanhã nós vamos começar com a nossa unidade 3. Ok? Bye bye, pessoal. Até a próxima semana. Tchau.